Como alcançar a prosperidade. Autor David Paul Yong Cho. Narração Adailton de Jesus. Outrora eu pensava que a pobreza tinha grande valor moral. Na Coreia, os pastores costumavam pregar que a pobreza era uma bênção e que os pobres eram os que colhiam mais das experiências da vida. Contudo, esses mesmos pastores continuamente pediam que os membros de sua congregação dessem mais e mais dinheiro para a igreja. Ensinando o valor da pobreza, também pregavam o mérito do aumento nas contribuições. Esta contradição me incomodava. Quando me tornei pastor, ofereci-me para pastorear uma área muito pobre da cidade de Seul. Os que viviam ali levavam vidas de pobreza e a maioria deles só faziam uma refeição por dia. As crianças sofriam de subalimentação e muitos estavam a ponto de morrer de fome. Percebi que a pobreza não era uma bênção de Deus. Foi então que li a Bíblia de novo, buscando uma solução. Queria conhecer a vontade de Deus acerca da pobreza. Descobri que o ensinamento de Deus a respeito da pobreza era completamente diverso do que me ensinaram na igreja coreana tradicional. Deus não criou a pobreza. Quando Deus formou o céu e a terra, fez tudo com abundância. Não havia privação no jardim do Éden. Era um lugar de beleza e abundância extremas. Então, Adão e Eva pecaram, e com o pecado veio o juízo. Adão e Eva foram expulsos do jardim da abundância. A serpente, instrumento de tentação de Satanás, foi amaldiçoada e condenada a rastejar sobre o próprio ventre. A maldição de Eva foram as dores de parto. A terra foi amaldiçoada e Adão, juntamente com todos os homens que depois dele se seguiram, deviam trabalhar a terra com o suor do seu rosto. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 19. A pobreza é resultado do pecado. Cristo veio ao mundo não somente para levar nossos pecados, mas também desceu a fim de livrar-nos da maldição do juízo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. E porque Cristo levou nossos pecados sobre a cruz, já não precisamos estar sob a escravidão. Podemos ser perdoados, libertos da maldição do pecado. Alguns tomam a pobreza terrena de Cristo como justificativa para sua própria pobreza. Em muitas maneiras, Cristo foi pobre, embora com ele viajasse um grupo de mulheres que o assistiam nas suas necessidades materiais, bem como a seus discípulos. A Bíblia afirma que Cristo foi pobre para que não precisássemos sê-los, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Cristo deseja que seus filhos da fé sejam prósperos, contudo, muitos não o são. Falharam em reivindicar a promessa divina da prosperidade. Houve época em que os ingleses iam aos Estados Unidos em busca de fortuna. Nesse tempo, certo jovem inglês decidiu que ele também queria viajar para o novo mundo em busca de riqueza. Economizou o suficiente para comprar uma passagem de terceira classe em um navio e partiu para os Estados Unidos. Embora não lhe tivesse sobrado dinheiro para a comida, achava que sua aventura valeria o sacrifício. Entrando no navio, desceu para a terceira classe. Na hora das refeições, ficava sozinho na escura cabine, imaginando o instante em que havia de chegar a Nova York. Mas esse instante foi atrasado por 2 semanas. Um furacão desviou o curso do navio e foram precisos 15 dias para que voltassem à rota original. No final dessas 2 semanas, o jovem estava morto de fome. Embora pudesse ver Nova York no horizonte, ele pensava:
Morrer de fome ou do castigo quando descobrirem no refeitório que não tenho dinheiro para pagar a comida não faz diferença alguma. De modo que, pela primeira vez, ele foi ao refeitório e pediu uma refeição completa. Devorou a comida como quem estivesse morrendo de fome. Pediu mais e comeu até satisfazer-se. Então voltou-se para o garçom e disse: "A conta, por favor. Preciso ver quanto foi." O garçom ficou a olhar para ele. "Que tipo de conta deseja, senhor?" "Bem," replicou o jovem satisfeito, "quero a conta de toda a comida que acabo de comer." "Senhor," respondeu o garçom, "ao comprar a passagem neste navio, comprou também todas as refeições de que precisaria durante a viagem. O senhor já pagou a conta." O jovem quase tinha morrido de fome. Contudo, já havia pago a conta de toda a comida que desejasse. Muitos crentes agem como esse jovem. Recebem a passagem para o céu por meio da fé em Jesus Cristo. Pensam que mal podem chegar à salvação espiritual ao crer em Cristo. Mas, nessa passagem, há também a promessa de abundância. Cegos por seus próprios preconceitos, levam vida de escassez e a prosperidade parece-lhe algo impossível. Se você deseja tornar-se próspero, primeiro compreenda que Cristo já estabeleceu o fundamento. Motivação. Por si mesmos, desejos de dinheiro, fama e prestígio jamais tocam o coração de Deus. Deus não concede bênçãos duradouras aos que têm somente aspirações egoístas. Quando comecei meu ministério, eu tinha motivos errados. Como resultado disso, passei por muitos períodos difíceis. Por causa deles, percebi a importância da motivação adequada em tudo o que o cristão faz ou deseja fazer. Se você deseja ter prosperidade, examine o seu coração a fim de descobrir o seu verdadeiro motivo. Você deseja a prosperidade como meio de produzir mais frutos, de ser mais produtivo para Deus? Você realmente se importa pelo bem-estar espiritual dos outros e deseja usar sua prosperidade como um canal a fim de trazer mais gente para o reino de Deus? Coloque Deus em primeiro lugar. O desejo apenas de dinheiro tem invadido até mesmo as fileiras dos ministros evangélicos. Vários evangelistas famosos têm vindo à Coreia do Sul. Lembro-me de um em particular. Um evangelista veio vários anos atrás, a fim de realizar em nossa igreja, a meu convite, uma série de conferências de uma semana de duração. Antes de sua chegada, lancei uma extensa campanha de anúncios, alertando a tantos quanto possível das conferências que se seguiam. Nas primeiras 2 noites, o evangelista pregou sermões acima da média a grandes multidões e milagres aconteceram. Antes da reunião da 3ª noite, ele, com firmeza, asseverou: "Vou fazer a mala e partir imediatamente." "O quê?" respondi espantado. "Fizemos muita propaganda para estas reuniões. Você não pode partir. E os milhares de pessoas que vêm todas as noites só para ouvi-lo falar?" "Bem," respondeu ele, "há uma maneira de eu ficar. Se você me der $1000 mais imediatamente, ficarei. Se não, devo voltar para os Estados Unidos a fim de levantar essa quantia." Meu coração queimava de raiva. Os pastores foram chamados para pregar o Evangelho, não para ganhar dinheiro. Contudo, eu sabia que as pessoas viriam esperando ouvi-lo. Olhei imediatamente nos olhos e disse: "Se o dinheiro é tão importante assim para você, farei um cheque de $1000 agora mesmo. E, ao receber o dinheiro, espero que você pregue o restante da semana." Daquela noite em diante, a presença especial do Espírito Santo ausentou-se. Os sermões já não tinham elementos da unção divina. A necessidade das pessoas já não eram tocadas por Deus. Foi uma das piores séries de conferências de nossa igreja já realizada. Em seu desejo único de dinheiro, aquele evangelista perdeu
toda a prosperidade espiritual que as reuniões restantes poderiam ter trazido. Ele também nos tirou o ânimo de dar um grande honorário previamente discutido. Nosso Pai Celeste conhece nossas necessidades e as há de suprir. Nossos motivos e prioridades, entretanto, devem ser ordenados de maneira correta. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 30 ao 33. Se você deseja tornar-se próspero, é importante que tenha a motivação adequada. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida e ponha seus desejos primários na edificação do reino divino. Compreenda o propósito do homem. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Deus chama o seu santuário de lar. O templo de Deus, para valer alguma coisa, deve ter o Espírito Divino habitando em seu interior. O santuário, sem o Espírito de Deus, é como um edifício vazio, quase sempre usado para guardar coisas inúteis. Entretanto, se compreendermos que o propósito do homem é ser santuário de Deus, lar de Deus, então nossa perspectiva se ajusta. Então podemos, com maior clareza, compreender porque devemos ser motivados a colocar Deus primeiro em nossos desejos de sermos prósperos. Então podemos perceber que o Espírito Santo, que em nós habita, pode dirigir nossa caminhada para maior prosperidade. Havia certo homem de negócios que cria com firmeza na liderança do Espírito Santo. Antes de qualquer decisão importante, ele se fechava em seu escritório a fim de orar. Essas orações, pedindo orientação, às vezes duravam de 10 minutos a 10 horas. Ainda quando pressionado por sócios que exigiam resposta imediata, esse homem de negócios recusava-se a confirmar qualquer decisão. Ele insistia em que primeiro devia receber orientação do Espírito Santo. Toda decisão importante que ele tomava, quer fosse comprar ações de uma firma específica, unir duas companhias, quer vender parte de seu negócio, era baseada na direção do Espírito Santo. Diz-se que ele nunca cometeu um erro em suas decisões importantes. Ele não apenas se tornou um dos homens mais ricos em seu ramo de negócios, como também seus conselhos eram altamente procurados. E tudo porque compreendia a importância da habitação do Espírito Santo em seu interior e da necessidade crucial de sua liderança. Dízimo. Quedorlaomer era rei de Elão, antigo país ao norte do Golfo Pérsico. Por 12 anos ele fora líder de uma coalizão de reis. Essa coalizão havia incluído as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades da planície que alguns acreditam estarem situadas em um dos extremos do Mar Morto. Depois de 12 anos, muitos dos vassalos de Quedorlaomer, incluindo os cidadãos de Sodoma e Gomorra, rebelaram-se. Gênesis registra uma rápida batalha entre Quedorlaomer e seus aliados contra os vassalos rebeldes. Quedorlaomer venceu e o agressivo rei confiscou tudo o que se movia, pessoas, animais, suprimento e coisas de valor. Entre os cativos encontrava-se Ló, sobrinho de Abraão e cidadão de Sodoma. Quando Abraão ouviu que seu sobrinho havia sido levado cativo, imediatamente armou seus servos, cujo número eram mais de 300. Perseguiram os agressores e os venceram
numa vitória notável. Recobraram tudo e todos foram trazidos com vida. Abraão voltou com a vitória viva em sua mente. Então, Melquisedeque, rei de Salém, segundo alguns, a antiga localidade de Jerusalém, trouxe a Abraão pão e vinho. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gênesis capítulo 14, versículo 19 e 20. Depois que recebeu a bênção, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo, o 10º de todos os bens que Abraão tomara. Mais tarde, Deus falou com Abraão em uma visão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Deus deu a Abraão promessa de prosperidade e proteção. A lei universal do dar e receber. Neste relato, Melquisedeque apresenta um tipo de Cristo e Abraão tipificava a nós, os crentes. Ao examinar a Bíblia, descobri que há muitas bênçãos no dízimo relacionadas com a lei universal de dar e receber. No mundo natural prevalece o princípio de dar e receber. Se certo tipo de animal apenas recebesse a vida e se recusasse a dá-la, uma espécie logo seria extinta. Tanto o mar da Galileia quanto o mar Morto recebem suas águas das montanhas do Líbano. O primeiro está repleto de seres viventes, pois a água é fresca e flui constantemente para o rio Jordão. Ele recebe e dá, o que torna uma fonte de abundância. O mar Morto, contudo, faz jus ao seu nome. Recebe águas das correntes das montanhas, mas não tem saída que dê curso à água. A água que chega até ele evapora-se lentamente, deixando sal e outros minerais em forma sólida no seu leito. Nada pode viver em suas águas. Até mesmo no reino natural deve haver o dar e o receber. Tudo o que se recusar a dar torna-se inútil e perecerá. Os fiéis patriarcas de Israel mostram-nos que o dízimo, importante forma de dar a Deus, na realidade é fonte de tremenda prosperidade. Abraão deu o dízimo, Isaque e Jacó deram o dízimo. Examinando a vida destes homens, percebemos que nunca sofreram os efeitos da pobreza por longos períodos de tempo. Eram homens ricos, todos eles passavam por várias provas e tribulações, mas nenhum deles morreu de fome e sempre tiveram bastante para dar aos outros. No livro de Gênesis, há o registro de um voto que Jacó fez a Deus antes de sair do seu lar para ir viver com o tio. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupas que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22. Jacó conhecia a lei universal do dar e receber. Ele sabia que se desse o dízimo, Deus o abençoaria com a prosperidade. Mais tarde, Deus fez do dar o dízimo um mandamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Dar o dízimo traz muitos benefícios para a nossa vida, especialmente as provisões de proteção e prosperidade. Se você der a Deus, Ele dará muito mais abundantemente para você. Como dar o dízimo? Dar o dízimo deve ser uma prática prioritária e o dízimo deve ser trazido de sua renda total.
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fortemente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. O dízimo, a 10ª parte de toda a renda, traz em si promessa de bênçãos e prosperidade. Muitos crentes, ao receberem seu salário, primeiro pagam as suas dívidas, então dão o dízimo do que lhes sobra. Isto, contudo, não é o dízimo genuíno. Ele deve ser as primícias da renda total da pessoa, dado para a glória de Deus. Deus respeita aos fiéis que dão o dízimo desta maneira e os abençoa abundantemente. Outros acham que devem decidir a quem dar o dízimo. Enviam-no para alguma igreja pequena na roça ou para uma família que passa necessidade. Este também não é o modo certo de dar o dízimo. O dinheiro do dízimo deve ser dado ao Senhor por meio da igreja local onde a pessoa congrega. Lembre-se de que Abraão pagou o dízimo ao rico rei de Salém, e foi pela boca desse rei que Abraão recebeu a bênção de Deus. Onde quer que você receba o pão e vinho da palavra de Deus, lembre-se de aí pagar fielmente o dízimo de toda a sua renda. Se você não seguir o padrão que Deus estabeleceu para o dízimo, ele não será reconhecido. Você será incapaz de receber a bênção total da prosperidade que Deus deseja dar-lhe. Uma prática para hoje. Muitos argumentam contra o dízimo, afirmando que a prática de dar o dízimo pertencia apenas à lei do Antigo Testamento. Agora, uma vez que vivemos sob a graça, dar o dízimo já não se aplica, raciocinam eles. Mas a prática do dízimo está viva hoje como esteve durante os dias do Antigo Testamento. O próprio Jesus deu dízimo. Em admoestação contra os hipócritas religiosos, Jesus declarou: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus capítulo 23, versículo 23. Nesta passagem bíblica, Jesus falou da importância de dar o dízimo e da necessidade que temos de não perder a perspectiva. Ao olharmos para a história e para as nossas próprias experiências, vemos que a prática do dízimo tem trazido muitos benefícios. Por toda a história, as nações que deram foram as que prosperaram. Isto torna-se evidente em várias civilizações ocidentais, particularmente nos Estados Unidos. Depois de receber a Cristo em sua cultura e aprender de sua palavra, os norte-americanos começaram a enviar missionários e começaram a dar dízimos e ofertas para ajudar a outros. Por esse motivo, Deus tem abençoado os norte-americanos, fazendo-os prosperar. Nos países do Oriente e da África, a história tem sido diferente. Encontram-se nestas áreas vastos recursos naturais. Mas a maioria dos países desta região ainda não tiveram o privilégio de desenvolver e usar tais recursos. Tem negado o Evangelho de Jesus Cristo e seu povo tem falhado em partilhar as bênçãos materiais com outros. Na Coreia, existia um homem que durante sua juventude viveu na pobreza. Com a idade de 50 anos, assistiu a um culto pela primeira vez, ouviu o sermão atentamente sobre o dízimo e a prosperidade que se seguiria. Então, sentiu que deveria começar a dar o dízimo. Uma vez que minha renda é tão pequena, pensou ele, dar 1/10 dela para Deus vai fazer bem pouca diferença. Mais tarde, ele se tornou crente e começou a dar o dízimo com regularidade. Antes, ele nunca tivera um emprego firme. Depois que começou a dar o dízimo, contudo, conseguiu um emprego de vendedor para uma companhia de aço. De súbito, teve grande sucesso e tornou-se dono da filial onde trabalhava. Em 12 anos, ficou rico, e mesmo nas épocas difíceis, este homem recusou-se a deixar que o desânimo o dominasse, crendo que o dízimo fiel o levaria à prosperidade. Ele continuou a prosperar, tudo porque aprendeu o segredo da prosperidade, dar o dízimo.
Conta-se a história de dois homens, um crente e um incrédulo, que decidiram iniciar um estabelecimento comercial juntos. O sócio não crente fazia $20 mil por ano. O crente, embora ganhasse apenas $12 mil por ano, dava fielmente o dízimo todos os meses. Entretanto, evidenciou-se uma diferença estranha. Embora o não crente ganhasse mais dinheiro, não tinha prosperidade. Sua família com frequência sofria doenças, as contas médicas se amontoavam e ele carregava o fardo de pesada pressão financeira. O crente que pagava os dízimos tinha prosperidade em abundância. Abençoado não apenas em seu negócio, ele também tinha prosperidade de paz e harmonia em sua vida pessoal. Se você deseja tornar-se próspero ou próspera, não negligencie o pagamento dos seus dízimos a Deus. O dar o dízimo traz promessa divina de prosperidade a seu povo, e esta prosperidade não se limita ao reino material. Deus também o abençoará com prosperidade de paz, alegria, saúde e harmonia em seu lar. Por meio da morte de Cristo na cruz, foi lançado o fundamento da prosperidade de cada crente. Nossas passagens para o céu não estão limitadas apenas à salvação espiritual, mas incluem também promessas de bênçãos e prosperidade que devem ser reivindicadas pelos que possuem a fé que vem de Deus. O tornar-se próspero, em parte, é questão de motivação. Você e eu devemos compreender que o propósito do homem é ser o templo do Espírito Santo de Deus e desejar continuamente ter a direção do Espírito em nossa vida. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que fazemos, lutando primeiro para estabelecer ainda mais o reino de Deus. Dar o dízimo regularmente para a igreja local em que a pessoa congrega é o segredo-chave para tornar-se próspero, uma parte da lei universal do dar e receber. Embora tivesse sido instituído no tempo do Antigo Testamento, o dízimo é prática que você e eu devemos continuar hoje. Prática esta que traz bênção e prosperidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.